Vamos agora, estamos de volta com toda a nossa rede de rádio em todo o Brasil, portanto, para trazer agora que o número de empregadores ainda não retornou ao patamar pré-pandemia e segue abaixo do pico da série histórica, de acordo com dados do IBGE. Vamos agora voltar a conversar com a nossa repórter Júlia Firmino, que vai trazer todo o detalhamento desta informação muito importante. Então, não atingimos ainda aquele período pré-pandemia. Seja mais uma vez bem-vinda, Júlia. Oi, Matos, obrigada. Boa noite mais uma vez para você, para quem está com a gente aqui no Pingos e nossa audiência também da Jovem Pan. Pois é, o cenário foge, inclusive, do que foi registrado aí pelos trabalhadores que atuam por conta própria, também os funcionários dos setores público e privado, que continuam registrando recordes. De acordo, então, com o IBGE, o país tinha quase 4,2 milhões de empregadores no trimestre que foi encerrado ainda no ano passado, no mês de novembro. Isso significa que teve uma baixa aí de 5,5%, ou seja, 241 mil empregadores a menos quando a gente compara com o maior índice da série histórica, que foi registrado ainda no trimestre encerrado em dezembro de 2018, quando foram registrados aí 4,4 milhões de empregadores. A pesquisa considera, Matos, empregadores, aqueles profissionais que têm um negócio próprio com pelo menos um funcionário. E o que pode explicar essa baixa, né, é justamente o fato da pandemia que você bem citou. Isso porque desde a pandemia, a pandemia acabou com muitas empresas, principalmente as empresas menores, as pequenas empresas. E aí, além disso, nós temos também o avanço do trabalho por conta própria, né? Sem funcionários. Então, a chamada pejotização, que seria a pessoa abrindo a sua própria empresa e prestando um serviço para uma segunda empresa. E aí, só para a gente fechar, em relação aos empregados, o que nós temos, então, de acordo com a PNAD, é que tanto os empregados do setor privado e do serviço público, quanto os trabalhadores por conta própria, renovaram, de fato, os recordes da série histórica nesse trimestre que foi encerrado agora em novembro do ano passado. Volto com você. Júlia Firmino, daqui a pouco ela volta conosco na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Júlia. Eu quero ouvir o Dávila. Dávila, o seguinte, nós estamos também acompanhando essa proposta do governo, deixando no ar, né, esse balão de ensaio, que ele vai ser totalmente favorável ao fim da escala 6x1, né? Então, a gente imagina o seguinte, qual a contrapartida que o governo vai dar para os empresários para que eles possam contratar mais, mas aí o governo não vai fazer nada, ele vai falar, bater nas costas do empresário, ó, segue você aí, contrata mais gente e vamos acabar com a escala 6x1, Dávila, vai ser nessa linha? Marcelo Matos, a escala 6x1 é dobrar a aposta no que está dando errado. É uma coisa incrível que o governo está fazendo. Vamos olhar esses números que mostram algo fundamental. Primeiro, emprego formal, CLT, ali com o crachazinho dentro da empresa, o trabalhador brasileiro não quer mais. A maioria não quer mais. Ele quer trabalhar por conta própria. Tanto que nós vimos na reportagem o recorde de trabalhadores trabalhando por conta própria. E depois tem trabalhando com pejotização. Duas formas que mostram claramente que o trabalhador brasileiro não quer mais saber de CLT, bater ponto, ir lá nas 8 às 5. Ninguém quer mais saber disso, pô. E por isso que os empregos não voltaram desde a pandemia aos níveis anteriores. Então, é o primeiro sinal. Se este é o sinal, significa o quê? Que se esse fosse um governo que entendesse os números do mercado, falava, opa, vamos rever então essa CLT, porque a CLT virou um anacronismo nesse mundo que você está aumentando emprego individual e pejotização. É isso que devia estar fazendo. Não, mas o governo está cada vez jogando mais duro. Ou seja, apoia movimentos sindicais com juízes trabalhistas que sabotam a reforma trabalhista aprovada no governo Temer, que dá esta flexibilidade, que cria o famoso acordo hoje entre empregador e empregado, que o contrato se sobrepõe à lei. O negociado se sobrepõe ao legislado, criou o banco de horas, criou flexibilização, tudo aquilo que é importante. A Justiça do Trabalho, na sua maioria das vezes, acaba derrubando esse direito que mostra que está indo ao encontro desse desejo do trabalhador cada vez mais querer ser dono do seu nariz, empregado de si próprio e não ficar trabalhando por meio de CLT. E aí o que o governo faz? O que aumentou
O que não devia ter aumentado, emprego público. Por que emprego público? No momento que o governo está endividado até a cabeça, como bem lembrou o Diego Tavares, em 2027, nós vamos ter 100% da arrecadação de imposto pagando conta de pessoal e do Estado, isso mostra que nós devemos estar freando contratação. E esse governo criou um número de cargos recorde. Isso é péssimo. Isso é aumento do gasto público, de benefício, de tudo isso que está agravando as contas públicas, que acaba impactando a taxa de juros. Por último, mostra o que a reportagem traz, outra informação importante. Parte desses empregos acabaram caindo porque muitas empresas fecharam na pandemia. Só, Marcelo Matos, que agora nós temos um outro recorde de fechamento de empresas no Brasil, justamente por causa da inadimplência. Empresas estão fechando porque estão quebrando. Nós estamos falando de mais de 8 milhões de empresas. Então, essas pequenas empresas que são responsáveis por contratação estão fechando porque não aguentam pagar as suas dívidas. E por que não conseguem pagar as suas dívidas? Porque o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo. E por que o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo? Porque o governo está gastando demais. Este é o ponto central. Mas essa questão do 6x1 vai ser colocada num período eleitoral. Já se falou até ônibus de graça, Mota. A época da eleição vale tudo, especialmente para quem já não tinha as ideias muito boas para começo de conversa. Agora, não está muito claro como essa estatística da redução de número de empregadores deve ser interpretada. Há uma visão de que ela representa o aumento no número de pessoas que trabalham, passaram a trabalhar como pessoa jurídica. O profissional abre uma empresa para prestar os seus serviços, ao invés de ter a tal carteira assinada. Ele troca os benefícios da CLT por flexibilidade, por independência e pela possibilidade de uma renda maior. Eu fico só preocupado, achando que a principal consequência desse estudo vai ser amanhã o governo enviar para o Congresso um projeto de lei aí atacando todo mundo que faz essa pejotização. Então, que Deus tenha piedade desse país. Diego, agora, claro que o governo defende que tem a menor taxa de desemprego, fechou 2025 também, os números são positivos, menor inflação. Como é que você avalia também? Claro que isso tudo vai ser colocado agora no ano eleitoral. Isso me lembra uma antiga propaganda que foi muito premiada, Marcelo Matos, que dizia que é possível você dizer mentiras falando apenas verdades. De fato, nós aumentamos a taxa de empregos formais, mas olha isso que nós estamos noticiando agora, que o Brasil não conseguiu recuperar o seu número de empresas. E se nós temos um processo de pejotização em ascendência, e nós temos, em 2024, por exemplo, foi estratosférico o número de PJs que foram inauguradas para prestação de serviço a outras empresas, mais de 54% a mais. Em 2025 não temos o dado consolidado, mas também esse número de pessoas que optaram, como o Mota disse, pelo modelo de pejotização cresceu. Nós não temos um aumento da situação positiva do mercado de trabalho brasileiro. O que nós temos são mais pessoas, de fato, abandonando a possibilidade do vínculo formal de emprego para trabalhar como PJ ou para prestar os seus serviços por intermédio dos aplicativos de entrega, que também deram um boom no último ciclo aqui no nosso país. O que isso revela? Revela que o empregador está com dificuldades de manter os seus funcionários com o vínculo formal. Como o Dávila lembrou muito bem, nós temos uma CLT ultrapassada que não corresponde aos anseios do novo mercado de trabalho. Uma CLT que foi editada em uma época muito mais próxima do período escravagista do que do período dos aplicativos. Então, o que nós temos é a necessidade de modernização do mercado de trabalho brasileiro. Nós precisamos ouvir o mercado de trabalho para saber exatamente quais são as expectativas, quais são os anseios dos trabalhadores. Claro, o Brasil precisa criar um ambiente mais saudável para os negócios. Em 2023, nós tivemos um recorde de fechamento de empresa. Foram 4 empresas fechando por minuto. 4 empresas que geravam emprego, que recolhiam impostos, que faziam a roda da nossa economia girar, morrendo a cada minuto. O número consolidado chegou a mais de 800 mil empresas no ano de 2024, fechadas também, e esse gráfico segue
em ascendência. Então, o Brasil tem um problema com o seu mercado de trabalho. Não adianta comemorar que um número um pouco maior de pessoas assinaram carteira se nós não temos a iniciativa privada conseguindo gerar riqueza nesse país. E é sempre muito bom lembrar, a canetada do burocrata de Brasília não faz com que o Brasil fique R$1 mais rico. Quem produz riqueza no país, quem gera emprego, quem gera renda é a iniciativa privada. E essa iniciativa privada hoje está esmagada no país, esmagada por um Estado burocrático, caro e ineficiente. De fato, eu reitero aqui as palavras do Mota, que Deus tenha piedade do nosso país.